da bola no ar a partir de agora. Para quem fica na marcação cerrada aí, 12h50, confere? Confere aí, 12h50 ou 51? 50. 12h50? No pré. Porque agora tem sommelier de horário. Olha aqui, Donos da Bola tá no ar, tô aqui com o Gris. Deu um tapinha na crina. Tô aqui com o CJ. Cadê o Léo Gomide, hein, gente? A gente nunca fica. Você tirou 30 dias de férias e a gente não ficava aqui. Cadê o Everton Guimarães, hein, gente? Cadê o Everton? O rapaz tem 5 dias. Você ficou? 30 dias, tá maluco? Vocês não sentiam minha falta? Sentimos pra caramba, tá louco? Foi só 30 dias? Mas eu tô achando pouco, hein? Ô, gente, o Atlético tem... Bom, segundo o colega Vitor Martins, o Atlético o Pavon já assinou com o Atlético. E aí agora o que pega é a questão da apresentação dele. Se chega em março ou se chega em junho. O Gris ontem estava dizendo uma coisa sobre o assunto, faz sentido, né, Gris? Se ele vai pagar punição, inscrever ele lá para pagar punição, depois transferir, melhor inscrever aqui, já adiantar. Não sei se a informação é sua, se alguém deu essa informação, ou existe essa possibilidade, né, de por causa da punição, adiantar a vinda dele. Não, na verdade, boa tarde, né? Buenas. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Na verdade, assim, né? O Pavon ele tem 6 jogos de suspensão para cumprir na Copa Libertadores, por conta das confusões aqui no Mineirão, inclusive no jogo contra o Atlético no ano passado. Então ele não pode jogar, a princípio, a primeira fase da Libertadores. Mas como já há ali um consenso de que ele não ficará no Boca no segundo semestre, né? Que ele não vai renovar o contrato dele com o Boca, o Boca não pretende inscrever o Pavon na Libertadores, porque não faz sentido pro Boca perder uma vaga entre os inscritos para um jogador que não vai poder jogar a primeira fase porque está suspenso e que na segunda fase vai ter mudado de clube, né? Então, se ele permanecer no Boca, ele não será inscrito na Copa Libertadores. E não sendo inscrito na primeira fase, ele só poderia jogar, quando vier para o Atlético, uma eventual final da Libertadores, né? Ele seria inscrito nas oitavas, aí cumpriria 2 jogos nas oitavas, 2 jogos nas quartas, 2 jogos na semifinal, claro, se o Atlético for avançando, e aí ele poderia jogar apenas uma eventual final da Libertadores. Então, pensando no principal torneio do continente, é claro que ele não está sendo contratado para jogar só a Copa Libertadores, mas pensando no principal torneio do continente, talvez eu não sei qual que é o principal objetivo do Atlético nessa temporada, né? Mas seria importante para o Atlético ter o Pavon o quanto antes, pensando em Libertadores, né? Nas outras competições não vai fazer aí tanta diferença, porque chega, é inscrito, não tem punição para pagar. Mas pensando em Libertadores, ou ele vem agora para poder jogar a segunda fase, caso o Atlético classifique, ou ele só jogaria uma eventual final da Libertadores. E se ele cumprir Boa tarde. Opa! Boa tarde, dá boa tarde para os amiguinhos de casa. Boa tarde para os amiguinhos de casa. Boa tarde para o amiguinho também que está aqui. O Turco gosta dele, já elogiou, hein? Então, e se ele cumprisse essa multa e essa imposição, como é que chama? Essa punição da Conmebol, lá no Boca, na fase inicial, e entrasse no Atlético somente nas oitavas, que é o período de inscrição. Mas é o que eu tô falando. Por quê? O Boca não vai inscrever ele porque não faz sentido pro Boca inscrever o Pavon na Libertadores. Pagar punição lá. Hoje eu conversei com uma pessoa estando... dentro Você do vai Atlético. ocupar espaço de você poderia escrever o jogador. porque assim, se ele fosse continuar no Boca, aí ele seria faria inscrito para sentido. pagar o quanto antes. Mas como ele não vai continuar na segunda fase, então não tem por que você perder uma vaga de inscrição. Aí o Boca liberando. Conversei com uma pessoa dentro do Atlético sobre o Pavon. Peraí. Olha Já tá no CJ a câmera? Tá O no Gutão CJ. vai mandar a câmera Vou aí até agora, ler a informação. mensagem. Ó. Não caia no papo de que o Atlético está negociando com o Boca algo do Pavon, uma possível antecipação de vinda, por exemplo. Aí eu perguntei, só viria em julho? A pessoa, a princípio sim, a não ser que o Boca abra mão dele. Então, aí vai ao Só se o encontro Boca- do que o Gris está dizendo. Exatamente. Porque se o Pavon não vai ficar lá, o Vitão falou comigo que ele está assinado com o Atlético. Mas assim, ele não seria inscrito na Libertadores, mas ele pode jogar o Campeonato Argentino, né? Até o meio do ano. Se o Boca entender que é o melhor para o Boca. Por isso, mas aí... Porque eu não acredito que o Boca vai liberar para o Atlético sem receber nada. Então, mas aí Nem que ele vamos fique lá. lá sem jogar 6 meses. E outra coisa, se você não usar o jogador na Libertadores, Mas ele não pode vai pagar. jogar Então, de todo jeito. Então, não sei. Eu não sei. Eu acho que o exemplo que eu dei do Fábio Santos, eu acho que cabe pro Pavon.
Mais ou menos. A relação não é tão boa assim, não. É aí que está a diferença. O que é, para quem não sabe, quando o Fábio Santos recebeu a proposta do Corinthians, ele procurou o Alexandre Matos ainda e explicou para o Alexandre Matos a situação. Falou, eu não vou ficar aqui, vocês não vão renovar comigo, eu tenho uma proposta, parece que com o Corinthians seria um contrato de 2 anos, um contrato muito bom, mas eu queria que vocês me liberassem sem multa. O Atlético, até reconhecendo os relevantes serviços prestados, falou, não, beleza, vamos te liberar. Só que aí o Gris me traz um detalhe que para mim é importante, aliás, se é detalhe, se é importante não é um detalhe, um fator importante que é de não ter uma boa relação com o clube. Há uma grande decepção no Boca com o fato do Pavon estar saindo de graça do clube. É claro que é uma série de fatores, né? Não dá para falar que é culpa do Pavon exclusivamente. Mas há uma grande decepção por parte da torcida, por parte dos dirigentes do Boca, pela forma como ele está saindo. Né? Um jogador que chegou muito jovem ao clube, ele não foi revelado no Boca, mas chegou muito jovem ao clube. Sempre foi uma grande expectativa do Boca fazer muito dinheiro com o Pavon. Ontem a gente falava, né? O Pavon foi titular da seleção argentina em boa parte, em alguns jogos da Copa de 2018. Era um jogador que se esperava muito dele e acabou não acontecendo da forma como se imaginava. O Boca segurou um pouco a venda em determinado momento e aí o bonde não passou de novo. Mas há uma grande decepção interna de que ele poderia ter feito um esforço para ajudar o Boca a ganhar dinheiro com ele, né? Renovar e buscar um acordo para que ele pudesse ser vendido. Mas, e aí não vou nem, repito, entrar no mérito de quem está certo ou errado, mas por conta dessa relação, eu sinceramente não acredito. Mas você não acha que pode ser revertido? Eu vou pegar de exemplo, guardado as devidas proporções do tamanho do atleta e do clube. Mas nós tivemos isso aqui bem recente, Ademir América. Mas ele não foi liberado. O Salum falando, vai cumprir o contrato, então não vai ganhar dinheiro? Ok, então vamos deixar aí até o final. Deixou até o final. Você não acha que ele pode ficar até o final do contrato? Sim. Deixa até o final do contrato. E ele se doou pra caramba pro América, né? Tá, deixa ele até o final do contrato, disputa o Campeonato Argentino, mas faz a inscrição na Libertadores então, para que eu possa cumprir a punição e ir pro Atlético já nas oitavas livre. E tem mais um detalhe, em cima do que você falou... Você não? Eles não ganham nada com isso. Mas em cima do que você falou, de não ter uma boa relação com o clube, aí o clube segura ele até o final e ele vai no migué, e aí? Eu acredito, por palpite, tá? Mas eu acredito que ele não joga mais pelo Boca. Estando acertado com Aquela o Atlético. nossa fonte lá do Boca adiantou alguma coisa? Não. Vamos tentar aqui alguma coisa. Tem até uns colegas lá no ano passado, participei até de um podcast lá de uns torcedores do Boca e tal. Vou tentar entrar em contato com eles aqui. Mas eu acredito que ele não joga mais pelo Boca. Bom, então o Gris acredita que ele não joga mais pelo Boca. Mas também não acredito que o Boca libere sem receber uma compensação. O Atlético, até onde eu sei, a CJ levantou essa informação, se tiver que pagar para adiantar a vinda dele, o que eu tenho de informação é que o Atlético não coloca um centavo para adiantar a vinda dele. Nada. Mesma informação que o CJ tem. A informação do outro colega, que é o Vitor Martins, é que já está assinado. Embora o Atlético negue, né? Mas não é um pré-contrato assinado? Um pré-contrato. Então, mas ele pode, né? Com 6 meses, tá liberado. Mas você lembra que em outras oportunidades a gente ficava discutindo aqui sobre valer ou não juridicamente um pré-contrato assinado? Sim. Então já tem um pré-contrato assinado, parece que a coisa está bem adiantada e só está esperando essa definição. Agora, juridicamente, já que você usou o termo aí, será que você tem essa informação, Gris, que se essa punição ela não é reversível ou se tem como recorrer? O que eu tenho de informação é que ele vai ter que pagar. A 6? A não ser que um trabalho institucional... É isso que eu ia dizer. Porque para Comebol virar comunicado amanhã e falar, a gente tá todo mundo liberado. Pensamos bem aqui. Eu não sei da relação do Atlético lá na Comebol, mas aí contrata o Pavon, o Boca vai, libera. Aí bate na porta lá e fala assim que tava vendo aqui as imagens de novo, não foi bem isso que aconteceu. Ou reduz para 3 jogos, mais um tanto em grana. Faz o seguinte. Em grana, hein? Faz o seguinte. Na verdade, ele jogou uma água no segurança, porque o segurança tava com calor. Então não precisa. Faz o seguinte, dá umas cestas básicas aí e fica tudo certo. Não, a Comebol não é cesta básica, não, é dólar. É dólar. É dólar, lá é dólar. Cesta básica é outro lugar. Agora lá, se você pingar uns dólarzinhos, pode até reverter. Pois é, então, agora, ontem eu perguntei ao Gris, eu não sei se eu tratei isso com o CJ, mas eu acho que sim, que a gente falou disso aqui, sobre a questão do Pavon. Aí você tem jogadores, por exemplo, você tem jogadores, aí vamos de encontro a questão de, bom, você já tem jogador para jogar pelas beiradas.
Você tem Gringo, Savarino, você tem o Ademir e agora você vai ter o Pavon, que o Grice destacou, joga muito facilmente pelos dois lados. Então ele pode jogar aberto pelo lado direito, e eu não acho que o Keno vai sair do time, obviamente não vai mesmo para a entrada do Pavon. E se o Keno faltar, você tem o Pavon para jogar por ali. Joga bem pelos dois lados. Maravilha. Com a possível chegada do Pavon, com a chegada recentemente do Godin e esse perfil de jogadores que o Atlético vem contratando, vai ficando cada vez mais difícil usar os jogadores jovens. Será que o Atlético está preparando algo para daqui a pouco ter jogadores experientes e mesclar? Será que na temporada vai usar jogadores mais jovens? Se vai usar em quais posições? A chegada do Pavon pode representar a saída de algum gringo? Com a resposta, menino Cedinho. Com a resposta, que belíssima resposta. Além disso tudo que você disse, tem uma vírgula aí que é a quantidade de estrangeiros do clube, né, Hélio? Porque você tem o Godin, você tem o Zarate, você tem o Nacho, você tem o Vargas, você tem o Savarino, você tem o Dylan, com a chegada do Pavon, 7. Então, além disso tudo que você disse aí, a quantidade de estrangeiros, que para o Campeonato Brasileiro aqui pode ser um empecilho. Ano passado foi. Ano passado, Dylan e Alan Franco, que hoje já não está mais no clube, eles passaram por diversas vezes situações de não estarem relacionados, não estarem junto com o elenco. Então, mais uma quantidade grande. A base, Hélio, olha só, todos os presidentes, todos os dirigentes de todos os clubes usam esse termo, vamos investir na base. Muitos ficam na falácia, outros tratam o investimento como estrutural. Eu investi na base, eu melhorei o hotel, eu melhorei o departamento médico, eu melhorei o coordenador. Então, a parte de estrutura é o investimento na base, não deixa de ser. Mas quando a gente traz o investimento na base em vitrine, oportunidades, porque aí é treinador, né? Passa pelo crivo do treinador e não é o presidente que vai oportunizar. Mas quando a gente fala do Atlético bem recente, esse investimento na base, que eu vou trocar para oportunidade da base, a gente não vê tanto assim. A gente pode pegar os 3 clubes maiores hoje do Brasil em investimento, Atlético, Flamengo e Palmeiras. Desses 3, a oportunidade para a base do Atlético é muito menor do que Flamengo e Palmeiras. Palmeiras revelou uma molecada muito boa, foi campeão recentemente da Copa São Paulo. Flamengo, o Mateuzinho... Revelou, mas você acha que perdeu o timing para vender? Não, ainda não, Everton. Patrick de Paula... Não, o Danilo foi eleito... O Danilo tem 20 anos. O Danilo foi eleito o terceiro melhor do Mundial. Quais os Patrick de Paula, o Wesley... recentemente? Não, que foram vendidos. Foram vendidos pelo Palmeiras. Teve alguns que nem passaram pelo profissional, né? O Pedrão... Não, dos que Patrick de Paula, veio um menino. Nenhum ainda. Wesley. Não. Nenhum desses. Danilo. Pois é. Estão lá, ué. Estão sendo usados bem. Mas aí que tá. Por exemplo, foram pro Mundial, cara, e o Verón e o Patrick de Paula nem foram. Tá, mas eles explodiram, né? Mas se você investiu na base dessa forma, você pode ter o retorno financeiro, que é vender o cara caro, ou um retorno técnico. Aí é um retorno mais barato. O retorno técnico do Danilo hoje, que o Danilo proporciona, o que o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, o que o João Gomes? João Gomes, que vem jogando muito. O Lázaro, você tinha no banco, nessa Supercopa, Marinho, Pedro, Diego. O Diego até entrou, mas ele optou a entrada do Lázaro. O Paulo Souza colocou o Lázaro, que é da base. Ele preteriu o Marinho, por exemplo. Ele preferiu o Lázaro, que inclusive faz até a jogada do gol. Investimento desses 3, Flamengo, Palmeiras e Atlético, eu acho que o Atlético está atrás. E o Atlético precisa aproveitar esse momento, presta atenção, precisa aproveitar esse momento de conquista, que é um momento de calmaria, muito menos pressão, imprensa falando bem nacionalmente, torcedor com paciência e começar a injetar esses garotos para fazer uma transição e colocar eles com um Hulk, com um time organizado para render. E aí, Everton, ou é vitrine ou é retorno técnico. Às vezes a gente fica pensando em dinheiro, só que vai dar grana, esses caras podem dar um retorno técnico para o time, como o Danilo deu para o Palmeiras e fez um baita mundial. Eu recebi uma informação aqui, só para destacar mesmo, de um empresário, um grande empresário,
do futebol. Ele me disse aqui, estou vendo vocês aqui, o número de estrangeiros, só para título de informação, e eu me esqueci desse detalhe e é importante. O número de estrangeiros só prevalece para competições da CBF. Sim. Da CBF, né? Então, a Comebol, Libertadores, podem jogar quantos estrangeiros o Atlético bem entender. Mas eu a falei, Libertadores são 6 ou mais 7, 13 jogos no máximo. 13 muito jogos, pouco. Né? Num universo de 80 na temporada, representa muito pouco. Então, a gente está falando de 13, se der tudo certo. E depois, você ganha Libertadores, aí você vai, e isso vale também para uma possível Recopa, que é isso que o Palmeiras está jogando com o Atlético Paranaense aí. Então, só a título de informação, obrigado a essa pessoa que mandou, não gosto de citar, porque às vezes chega uma informaçãozinha, mas é uma audiência boa. Hein? Uma audiência boa. Audiência qualificadíssima, você é Qualificado. louco. Não posso falar o nome, senão todo mundo vai matar quem é. É o Kia Jorabichian, todo mundo sabe. Kia, grande Kia, por onde anda Kia Jorabichian? Assistindo Ele é de onde? Ele é russo? Não. Não, ele é... De onde é o Jorabichian? Iraniano, será? Iraniano. Eu porque, acho que é iraniano. porque o Abramovich, o negócio zoou pra ele lá, você viu, né? As sanções, inclusive, servem inclusive pra ele, Abramovich. Não pode ficar zanzando lá na Inglaterra, não, irmão.